Olá, meus irmãos e irmãs, muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês, com as suas famílias, em nome de Jesus. Hoje, especialmente, escolhi o texto que é bastante conhecido por todos nós da igreja, textos de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos aqui, do ponto de vista da parte de Deus, algumas advertências a nós como seu povo. Nós somos o novo Israel de Deus. A igreja hoje é a igreja de Cristo, a igreja que foi comprada por um preço que jamais nós entenderemos, por um preço que nós jamais saberemos, que foi o derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá, ele não só derramou o seu sangue, como ele nos deu a oportunidade de sermos salvos, redimidos e reconciliados com Deus. Então, o texto diz que se o meu povo, o povo que é separado, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, que é nação santa, raça eleita, que é um povo que foi escolhido com um fim determinado de anunciar as boas novas de Cristo ao mundo, esse povo precisa ser alertado pela pessoa de Deus através da sua palavra. Portanto, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós servimos a um Deus que nós sabemos quem é. Nós temos uma identidade particular, identidade de cristãos, de pessoas, mais uma vez eu repito, que foram salvas e redimidas por Cristo Jesus e que conhecem a história, que conhecem tudo aquilo que Cristo passou, a sua humilhação até a sua exaltação, quando ele subiu e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Esse Deus, ele nos chama a atenção para nós fazermos algumas coisas para que ele possa nos dar algumas promessas. É interessante que aqui no sentido de Salomão, que estava fazendo uma aliança com Deus para acabar a casa do Senhor, o Senhor aparece a ele e diz a ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim o lugar para a casa do sacrifício. Mas aí ele coloca uma condicional: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo. O que Deus estava mostrando aqui a Salomão é que ele tinha todo o poder no céu e na terra, mas ele havia, pela sua misericórdia, amor e cuidado do povo de Israel, escolhido aquela casa para que naquele lugar fosse a casa do sacrifício. Então ele vai falar a Salomão que o povo que se chamava pelo seu nome deveria se humilhar. Interessante que a palavra humilhar muitas vezes nos traz conceitos que não são exatos. Humilhação é o reconhecimento do ponto de vista espiritual de que nós temos um Deus que é acima de tudo. Um Deus que pode tudo, que tudo vê, que tudo faz. Um Deus que é justo, que exerce a sua justiça quando o seu nome é ultrajado, quando nós pecamos, quando nós erramos. Então o povo deveria se humilhar. O povo deveria também orar, buscar a Deus em oração, falar com Deus. Se fosse possível nós voltarmos ao Antigo Testamento, seria orar, se vestir de sacos de cinza e prantear e chorar muito pelo seu pecado. Mas ele fala também que além de se humilhar e orar, o povo deveria buscá-lo. Às vezes nós nos humilhamos, nós oramos, mas nós não buscamos a Deus como nós deveríamos. Existe aqui uma grande diferença entre se humilhar, orar e buscar a Deus. Buscar a Deus aqui é fazer a sua vontade, é estar disponível e termos disponibilidade de tempo para Deus. Você tem tido essa disponibilidade?
você tem se humilhado, você tem orado nesses tempos de pandemia, você tem buscado a Deus no sentido de reconhecer a grandeza de Deus, o seu poder e a sua autoridade. E ele completa com a quarta advertência dizendo: se converter dos seus maus caminhos. Quem de nós não tem maus caminhos? Nós trilhamos por veredas tortuosas, nós trilhamos por caminhos maus e muitas vezes nós não aceitamos que Deus sabe de todas as coisas. Nós podemos esconder de muitas pessoas, do pastor, da igreja, das instituições nas quais nós trabalhamos, ou no lazer, ou da família, etc. e tal. Mas de Deus nós não escapamos. Então nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E aí vem as promessas. Se aquele Deus que tinha todo o poder no céu e na terra pudesse enviar peste no campo, pudesse cerrar os céus de modo que não houvesse chuva, esse mesmo Deus é o Deus que pede para que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente o busque, que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Então ele nos promete, em primeiro lugar, eu ouvirei dos céus. Deus nos ouve. Deus é um Deus que não é surdo. O salmista diz que Deus não só nos ouve, mas ele inclina a cada um de nós os seus ouvidos. Moral da história, Deus não sofre de nenhum problema de coluna e Deus não é surdo. Então ele diz, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Deus ouve a nossa súplica. Segundo lugar, ele diz que ele perdoará os nossos pecados. Aqueles pecados que muitas vezes nós insistimos em fazer coisas ruins, a nossa maledicência, a nossa fofoca, a nossa não participação nas coisas da igreja, nós colocarmos Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º lugar e não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Hoje nós clamamos, nós oramos para que Deus dê um jeito nesse vírus. Mas será que nós vamos ser as mesmas pessoas depois que passar essa pandemia? Será que nós seremos os mesmos e trataremos Deus da mesma forma? É uma boa reflexão para nós fazermos nesse período que ainda estamos em pandemia. E ele completa o texto dizendo, perdoarei os seus pecados, por isso que nós devemos nos humilhar, por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos buscar e nos convertermos dos nossos maus caminhos. E sararei a sua terra. Que coisa interessante. Sarar a terra nesse sentido para o agricultor é colocar alguns agentes químicos para que a terra não perca o seu valor nutricional, para que tudo aquilo que você plante, você tenha êxito. Se Deus vai sarar a nossa terra do ponto de vista espiritual, é nós realizarmos tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele quer que nós façamos, para que a sua vontade seja cumprida na nossa vida. Eu queria que você refletisse sobre esse texto, eu queria que você pensasse sobre esse texto e pensasse também nisso que eu disse. A sua vida continuará a mesma depois dessa pandemia? Ou será que você vai adorar, você vai buscar, você vai confessar a Deus aquilo que você não tem feito a Deus? Eu espero do fundo do meu coração que você ore, que você busque, que você se humilhe, que você se converta dos seus maus caminhos. Isso é uma coisa que nós devemos fazer diariamente nas nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores amanhã do que nós fomos ontem, como eu sempre digo. Que a paz de Cristo ilumine o seu coração, a sua mente e a sua vontade, para que você seja alguém diferente depois dessa pandemia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor trouxe ao teu servo Salomão é a mesma palavra que nós trouxemos à igreja nessa noite. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, que é o Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, o Deus onisciente, onipresente, o Deus que conhece os nossos corações, que sonda os nossos corações e que nos conhece desde o nosso ventre materno. A Ti, Senhor,
o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus que ama, o Deus que é misericordioso, cheio de graça, possa nos perdoar nessa noite, Pai. E que nós possamos ser pessoas diferentes depois da pandemia. Ajuda-nos, Pai, na nossa negligência, ajuda-nos, Pai, nesse momento de crise, de pandemia. Ajude, Pai, aqueles que já estão infectados, aqueles que sofrem nos hospitais ou nas suas casas, pelo isolamento, pela falta dos familiares e amigos. Abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa o nosso Brasil, abençoa o mundo, Pai. E faça, Pai, com que os remédios sejam encontrados para a cura desse mal. As vacinas sejam lançadas para acabar com esse mal. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.